Olá para você, faz tempo que a gente não se vê aqui no JC Esportes para falar de Corinthians, mas mesmo sem a bola rolar, com tudo que está acontecendo fora de campo, eu vejo que este é o momento de nós falarmos a você, torcedor corintiano, assim como eu. Aí sai um pouco, é claro que como comentarista eu tenho acesso a análises técnicas, táticas e análises do ponto de vista administrativo, que nem todo mundo tem, né? Mas o torcedor de verdade, o torcedor fanático que acompanha, ele é muito inteligente, e vocês com certeza são, e vão seguir esta linha de raciocínio que eu vou desenvolver com vocês aqui ao longo dessa transmissão do Papo de Torcedor Corinthians aqui no JC Esportes. Então, você se inscreva no nosso canal, você é torcedor corintiano, né? Este é um espaço do Corinthians dentro de um canal jornalismo esportivo, e quero dizer também para os torcedores de outras equipes, não é que o site é só do Corinthians, o canal é só do Corinthians, não. Você pode representar o seu time tanto aqui no canal JC Esportes como no site jcronistas.com. É muito fácil. É só você mandar um e-mail para tv@jcronistas.com. O seu time pode ter um papo de torcedor, assim como tem o Corinthians e o Esporte Clube Internacional, assim como o Palmeiras tem no site. Nós queremos todos os times possíveis do Brasil aqui no Papo de Torcedor. Então, entre em contato, tv@jcronistas.com, se você gosta de falar com o espectador e se você gosta, claro, de escrever, entendeu? Bom, pedindo para vocês se inscreverem, por favor, no nosso canal, tá certo? Bom, vamos começar aqui a falar um pouquinho do Corinthians, porque a coisa tá feia, e aí jogam a gente aos leões, né? Jogam o torcedor do Corinthians numa situação muito difícil, né? De ser alvo de chacota, e sendo que a administração do Corinthians que é uma chacota, a administração de Andrés Navarro Sanches. Então, por isso o título deste vídeo, né? Porque as coisas precisam, perdão, gente, as coisas precisam mudar radicalmente dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians precisa voltar a ser o time do povo. E parece que a direção, inclusive que atletas, não têm este pensamento de que o Corinthians é um time popular. Eu digo isso para vocês por quê? Porque dentre as ações que o Corinthians tomou na crise, na semana passada, mais precisamente no último dia 4 de maio, segunda-feira, 4 de maio, o Bruno Cassucci, do Globoesporte.com, fez uma entrevista com Matias Ávila, diretor financeiro do Esporte Clube Corinthians Paulista. E foi uma entrevista bastante desagradável, onde ele confessa, porque isso não é declara, ele confessa para vocês, vejam vocês, ele confessa que o time prioritariamente cortou salários e cargos, demitiu pessoas que trabalham no clube, pessoas que ganham entre 1 e 3 salários mínimos, né? Na verdade, entre 1 e 2 salários mínimos, não chega a ganhar 3 salários mínimos. Entre 1 e 2 salários mínimos, demitiu trabalhadores comuns, antes mesmo de bater um papo sobre cidadania com os atletas, para que tirassem um pouco da própria carne dos valores exorbitantes pagos pela administração Sanches, né? Mas não, o clube vai primeiro no funcionário, primeiro naquele que ganha pouco, o que é absolutamente lamentável ver isso num clube popular. E aí os jogadores têm sua parcela grande de culpa também, porque se Sócrates brasileiro, Sampaio Souza, fosse ainda vivo e fosse ainda membro
do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu tenho certeza que ele ia dar uma aula de cidadania para esses caras. Esses caras vão falar, não, vamos cortar do nosso salário, não vai ter R$1 a menos para nenhum funcionário aqui, muito menos funcionário ser demitido do clube, o que é um absurdo. O Corinthians também cortou o time de basquete, que tinha um trabalho excelente, sabe? É muito triste ver esta falsa austeridade com que o Corinthians é administrado. Como pode um time que é bem administrado, meus amigos, ter um crescimento de 42% na dívida do clube? Isso, perdão, sem contar a dívida do estádio, né, que está em litígio judicial, um déficit de 177 milhões, um aumento da dívida, né? A palavra déficit é um pouco complicado. O aumento da dívida, para falar o português claro com vocês, de 177 milhões no ano de 2019, representando isso, o balanço financeiro apresentou esse déficit, que contribui para um aumento de 42% da dívida do clube, chegando a 665 milhões de reais. Dívidas com empresários, né? Dívidas com empresários, dívidas de contratos de jogadores que estão emprestados, que nem sequer estão atuando pelo clube, e o clube não pagou. Ou seja, o clube compra um cara que não tem que comprar por influência de empresário para dar a comissão ao empresário, e aí empresta o cara que não é útil para o clube e sem ter pago. Isso é o quê, minha gente? Isso é má administração, mas parece que é mais do que má administração. Desculpe. A impressão que passa para a gente é que é mais do que uma simples má gestão. É que a gente não tem provas, né? Então vamos ficar nisso. Mas vamos refletir sobre os caminhos que o Corinthians está tomando. Nesta seara, o Corinthians teve contra si um processo do ex-zagueiro Paulo André, que montou aquele Bom Senso Futebol Clube, né? Cujo intuito, inclusive, eu não sou mentiroso, eu não sou demagogo, eu não omito fatos para me defender de nada. Perdão, meus amigos, tudo que vocês ouvirem de mim vai ser a verdade daquilo que eu penso, daquilo que eu analiso, daquilo que, de acordo com as notícias, eu venho lhes trazer a opinião. Eu nunca vou inventar alguma coisa, ou nunca vou omitir alguma coisa que eu pensei, o que eu fiz, o que eu aprovei. Tanto é que eu não omito que apoiei o Andrés no passado, eu não omito. Mas não dá para conviver com as coisas que acontecem, né? E aí o Paulo André entrou na justiça e um dos argumentos, se é que pode se chamar aquilo de argumento, que o Paulo André usou para entrar na justiça foi de que ele atuou deveria ter adicional noturno por jogar. Eu não consigo falar isso sem rir, né? Porque, na boa, deveria ter adicional noturno, porque jogou às quartas-feiras, às 22 horas, e deveria ter também um acréscimo por descanso semanal remunerado, por jogar aos domingos, né? Com o pagamento de horas extras para o Paulo André. Ele chegou a dar uma entrevista dizendo que fazia isso porque os jogadores dos times pequenos nos rincões do Brasil não tinham
esses pagamentos também e sofriam com isso. Ora, aí eu acharia legal. Só que aí não é o Paulo André que ganhava 300 mil reais por mês no Corinthians entrar com esse tipo de ação ridícula, que é um chute no saco do trabalhador que ganha salário mínimo, é um chute no saco do faxineiro do clube, é um chute no saco do gandula. Não é o Paulo André entrar com ação contra o Corinthians. É ajudar o jogador lá do Tocantins, o jogador lá do Fast Club do Amazonas, o jogador lá do Baré de Roraima, o jogador do Guarani de Sobral, o jogador lá do São Paulo do Rio Grande, sei lá, o jogador do Rincão do Brasil, que aí sim seria legal o pagamento para ele de uma hora extra, né? Aí sim ia fazer muita diferença na vida deste jogador. Monta um escritório, monta um sindicato forte de atleta de alcance nacional, se você quer mesmo ajudar este jogador em dificuldade. Não fazer esta papagaiada, senhor Paulo André. E aí, Andrés Navarro Sanches, para dizer que é austero, se tem uma coisa que ele não é austero. O Paulo André chegou a fazer um acordo para tirar esse trecho, mas o Andrés, por uma bravata, mas também com algo nobre de, olha, os jogadores, vamos nos defender aqui, né? Ele é um mega empresário, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele informou que não vai aceitar mais ter jogos do Corinthians agendados para quarta-feira, às 21h30, e também para os domingos, né? Então, eu acho uma baita bravata, né? Mas, em tese, é até interessante. Mas, vejam, o Andrés, é aquele típico caso onde o Andrés não está errado, ainda que seja uma bravata. Digamos que ele estivesse falando sério, que eu não acho que está. Mas se ele estivesse falando sério, ele não estaria errado. Mas, por outro lado, qual que é o horário que o torcedor tem para ver futebol? É depois do expediente, que esse horário de quarta-feira. Eu acho até que o horário poderia cair para as 8 da noite, mas nunca que a Globo vai tirar o Jornal Nacional. Então, eu acho que a Globo vai até adorar isso, né? Porque vai ficar tudo para o Corinthians no pay-per-view. E no Sport TV, mas no Sport TV eles não passam Corinthians porque o Corinthians é um time de pay-per-view, é um time que o cara assina para comprar jogo avulso, porque o Corinthians é outra conversa, desculpe, né? Então, para a Globo, acho que até vai ser bom. Mas, assim, para o torcedor, poxa, o Corinthians não vai mais jogar de domingo. Cara, o torcedor do Corinthians é tão fantástico que ele vai na arena qualquer dia. Mas, poxa, é uma punição também ao torcedor, né? Mas aí, no meu entendimento, a gente tem que revisar, e acho que o Andrés fez isso até para estimular isso, revisar os contratos, revisar o acordo coletivo junto ao Sindicato dos Atletas, né? Para que esse tipo de dispositivo patético que o Paulo André no Corinthians e o Maicon do Grêmio em São Paulo tomaram contra os seus clubes, né? Bom, eu vou ler a posição da poderosa que manda, né, que sequestra o futebol no Brasil, que é as organizações Globo, tá? A Globo diz: os jogos aos domingos e horários noturnos são uma tradição de décadas e se consolidaram como uma parte da rotina dos torcedores. Essa não é uma característica só do futebol brasileiro, acontece com o esporte no mundo inteiro, que como produto de entretenimento é disputado em horários atrativos para os seus fãs. Eu concordo com a posição das organizações Globo nesse sentido. Voltando às aspas das organizações Globo: clubes, federações e CBF, como protagonistas e organizadores das competições nacionais, devem zelar para que elas ocorram num ambiente de segurança para os jogadores, estrelas, autoridades. Cabe considerar as peculiaridades da atividade profissional, concordo de novo com as organizações Globo, a fim de que se fortaleça e possa continuar a oferecer a opção de trabalho para milhões
de brasileiros, né? A Globo é parceira do esporte e continuará a contribuir para o seu desenvolvimento, buscando a maior divulgação possível da transmissão dos espetáculos esportivos. O que a Globo está querendo dizer com isso? Que ela vai continuar transmitindo os jogos no horário dela e que algo deve ser feito para que os clubes, os contratos, sejam adequados a essa realidade, que é a realidade do futebol. Eu concordo com a Globo. Então, o que isso na prática significa? Isto na prática significa que, se isso não for revisado, não vai ter mais Corinthians na TV aberta. É simples, né? E aí o Corinthians, que é o time do povo, e o torcedor, ainda que alguns tenham caminhado para um lado meio feio da história, mas paciência, o torcedor do Corinthians, que na maioria é povo humilde, pode ficar tendo que ouvir apenas os jogos do Corinthians no rádio, como era assim há décadas e décadas atrás. O torcedor do Corinthians pode regredir no tempo, mas eu penso que isso é ruim para a Globo também, porque um jogo do Corinthians dá 30 de Ibope e um jogo dos outros concorrentes do estado, com todo respeito, dá 18, 21, 23 no máximo, tá certo? Bom, era isso. Eu tenho um entendimento muito claro, muito nítido de que as coisas precisam mudar no Corinthians administrativamente. O Corinthians não pode continuar com esse império de Andrés Sanches. Andrés venceu? Venceu. Andrés mudou o patamar, já que estás falando de tanto de patamar, né? Andrés mudou o patamar do Esporte Clube Corinthians Paulista desde a chegada, aquela engenharia para trazer Ronaldo Fenômeno, mudou, mas se perdeu totalmente na gestão. Corinthians mal administrado em todos os mandatos dele e nos mandatos de quem foi apadrinhado por ele. Lembrem bem, né? Porque agora o Andrés é Dalit, agora ninguém quer. Lembrem bem quem estava ao lado e quem está ao lado e sempre esteve e sempre estará ao lado de Andrés Navarro Sanches, e é hora de mudar no Corinthians. A questão é, há opções para mudar? Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Se você não é inscrito, ainda inscrita, se inscreva no JC Esportes. E eu repito o que eu disse no começo do programa, né? É muito importante que você que torce para outro clube não entenda isto como uma provocação ao seu. Se você tem capacidade de estar aqui falando do seu clube, entre em contato conosco, você será muito bem-vindo, tv@jquins.com, muito bem-vindo, muito bem-vinda, certo? Se inscreva no canal e deixe o seu like, que vai deixar o vídeo bem ranqueado. É muito importante o seu like, assim como é muito importante você também deixar aí o seu comentário dizendo o que pensa sobre este papo que nós temos aqui nesta coluna Papo de Torcedor Corinthians. Obrigado e até a próxima.